Salve, salve galera, eu sou Marcos Ferreira e esse é o canal Papo Cabeça, então sejam bem-vindos. Bom, como muita gente tem me questionado aí sobre análises psicológicas realizadas em Suzanne von Richthofen, eu resolvi hoje fazer esse vídeo para, quem sabe, tirar as dúvidas aí e talvez prestar alguns esclarecimentos que eu julgo importantes aí para quem se interessa pelo assunto. Tem que estudar, ou não estuda, aí vive de bico. É isso que você quer pra sua vida? Eu acho engraçado, seu pai fica controlando você. Com que moral que eles têm? Bom, é muito fácil ouvir da maioria dos brasileiros que acompanham o caso Richthofen que Suzanne, além de outros atributos negativos, seria uma assassina psicopata. E eu fico me perguntando, essas pessoas se baseiam em quê para afirmar tão categoricamente isso? Se for no crime, vá lá. Dada a brutalidade, realmente o que aconteceu sugere para qualquer um aí uma certa revolta. Mas a simples revolta é suficiente para taxarmos alguém disso ou daquilo sem nenhum embasamento técnico? Bom, primeiro, vejam que não foi Suzanne quem matou seus pais. Foram o ex-namorado Daniel Cravinhos e o irmão Christian Cravinhos. Segundo, e o que poucos sabem, acredito, não existe um laudo técnico oficial que comprove que Suzanne é de fato uma psicopata. Isso mesmo. Está surpreso? Bom, sob a luz da psicologia criminal, a gente utilizando essas matérias que já foram divulgadas aí pela imprensa sobre o caso, é preciso reafirmar que não existe um diagnóstico oficial sobre Suzanne, pelo menos não que tenha vindo a público. Há, por exemplo, o artigo Psicologia com enfoque no caso Suzanne von Richthofen. Esse artigo é da Universidade Brasil Campus Fernandópolis, em São Paulo, e foi realizado por uma acadêmica de direito, que diz que a condição mental de Suzanne seria intrigante. Conclusão aí obtida depois de aplicados alguns testes criminológicos para saber se Suzanne poderia mesmo viver em sociedade. Mas não foi encontrado nada que garantisse o diagnóstico de psicopatia. Porém, foi aplicado um outro teste, o teste de Rorschach, que é um teste projetivo, útil aí para levantar na pessoa analisada aspectos da personalidade, características, medos, anseios, que normalmente são difíceis de aferir em situações normais de vida. Aliás, é com base nesse teste que os Ulisses Campbell da vida dão entrevistas por aí afirmando que Suzanne é realmente uma psicopata. Para piorar, galera, quando esse teste foi feito lá em 2018, iniciando a matéria com a famosa frase "a jovem que matou os pais", o Fantástico fez isso, ó. Suzanne Richthofen, a jovem que matou os pais em 2002 em São Paulo, quer cumprir o resto da pena fora da cadeia em liberdade. A justiça pediu um exame psicológico e o Fantástico teve acesso com exclusividade às conclusões desse teste. Galera, que absurdo! Divulgar o teste de personalidade de uma pessoa, independentemente do resultado, digamos, equivale a divulgar o prontuário médico do paciente. É extremamente antiético, podendo configurar ainda um crime e um atentado até aos direitos humanos. Tanto que logo depois da matéria, o CFP, que é o Conselho Federal de Psicologia, lançou uma nota de repúdio a essa reportagem no Fantástico, que teria divulgado, como vocês viram aí, os dados de Suzanne. No caso específico de Suzanne, a gente percebe, e não adianta falar que não, que a imprensa divulga timidamente que ela passou no teste criminológico, mas que teria sido reprovada todas as vezes que passou pelo teste de Rorschach, comentado, como eu comentei anteriormente, nesse vídeo. Olha o absurdo que isso é. É como se fosse assim, ela passa em todos os testes criminológicos, mas a ênfase que se dá é no teste de Rorschach, que eu já expliquei, que só mede traços de personalidade de quem está sendo analisado. E não existe uma personalidade certa, uma personalidade errada, porque todos nós somos diferentes.
Portanto, o teste de Rorschach não tem como premissa assegurar sim, essa pessoa é psicopata. Não, essa pessoa não é psicopata. Entendem? Não se trata de uma prova objetiva, onde se marca certo ou errado. No teste são apresentadas figuras e, a partir delas, medos, ansiedades, aflições, receios, qualidades subjetivas são ressaltadas. E essas qualidades são estritamente pessoais e não têm o poder de caracterizar alguém como sendo ou não criminoso. Psicopata, por exemplo. Pior, teste que jamais deveria se tornar público. E quando isso acontece, lógico, muitos leigos e mal intencionados, acabam retirando essas informações do teste divulgado, muitos, inclusive, profissionais da própria área, que gostam de pegar carona nas entrevistas, com o anseio de se tornar famoso, que Suzane seria narcisista, fria e, lógico, a característica mais utilizada, psicopata. Afinal, nos testes de Rorschach, altamente subjetivos, os resultados não teriam sido favoráveis. Nesses testes, apesar de Suzane se dizer arrependida, quando questionada o que teria levado ao arrependimento, ela sempre se pauta por questões pessoais, digamos, voltadas a ela, como por exemplo que ela teria perdido oportunidades na vida. Ou seja, a partir disso, tão somente disso, muitos profissionais tiram a conclusão de que Suzane não teria capacidade, digamos, de estender seu sentimento para ninguém além dela mesma. E que, portanto, há claras evidências de egocentrismo, narcisismo. Isso daí é um prato cheio para se converter em psicopatia. Percebam então, galera, o que uma atitude antiética de vazamento de laudo pode causar numa sociedade que consome a maioria das informações assistindo televisão. Revelar um teste complexo no programa de televisão mais assistido da televisão brasileira não poderia trazer outro resultado senão a desinformação. Mas isso pode. Afinal, é o que a sociedade quer ouvir, não é mesmo? Mas repito, prestem atenção. Nos testes criminológicos, que envolvem inúmeros profissionais, sejam da área da medicina, psicologia, assistentes sociais, conduta prisional, entre outros, nada, absolutamente nada foi constatado quanto a eventual desvio de caráter ou mesmo transtorno de personalidade em Suzane. E notem que se está falando de características de comportamento ligadas a questões objetivas e não somente subjetivas, como ocorre no teste de Rorschach. Portanto, para ter um diagnóstico oficial sobre psicopatia, óbvio que o teste de Rorschach não é o mais indicado, pois só mede traços da personalidade. Para se diagnosticar alguém como psicopata, como criminoso ou mesmo como narcisista não é tão simples assim. Existem diversos testes que são aplicados em cerca de 5 ou mais sessões aí, dependendo do caso, obviamente. Entrevistas envolvendo pessoas do entorno, do analisado, enfim, somente com esses dados aprofundados é que é possível indicar de forma satisfatória essa conclusão. Detalhe, hein? Detalhe. O teste de Rorschach sequer é obrigatório para determinar em que regime o condenado deve ou não seguir cumprindo a sua pena, servindo apenas como um complemento, um plus. E você deve estar se perguntando, horas, por que ainda não fizeram todos esses testes em Suzane? Pois é, acho que o resultado não interessa a ninguém. Para muitos, basear-se aí no teste de Rorschach para mantê-la presa como uma psicopata já é suficiente. É isso, pessoal. Se você ainda está comigo, não deixe de adquirir meu livro digital. O link da compra está aqui na descrição desse vídeo. E como eu tenho visto muita gente assistindo meus vídeos e não se inscrevendo no canal, bora lá, vamos lá, vai, me dá essa força. Se inscreva, aperte o sininho, seja bem-vindo, porque vem muito mais vídeos interessantes por aí. Reflitam.